Vamos lá para a nossa revisão de português. Na segunda-feira nós iniciaremos as nossas VPs, tá bom? Vamos lá acompanhar o livro, vamos iniciar pela página 11, tá bom? Página 11, vamos acompanhar tudo. Pronome pessoal, não é? Vamos lá. Pronome pessoal. Nós sabemos que quando nós vamos conjugar os verbos, nós utilizamos os pronomes, não é? Vamos relembrar os pronomes. Eu, tu, ele ou ela, não é? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. O eu é a pessoa quem fala, segunda pessoa de quem se fala e a terceira de quem fala. Primeira pessoa quem fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala. Nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes do caso do pessoal. Quando nós vamos utilizar algum verbo, precisamos utilizar os pronomes pessoais quando nós também podemos substituí-los por alguns substantivos próprios. Quando eu digo Carlos foi ao cinema, eu posso substituir por quem? Ele foi ao cinema. Então, os pronomes eles podem ser usados também para substituir algum substantivo. Tudo bem? Vamos lá? Em seguida, iremos lá para a página 15. Discurso direto. Vamos relembrar. Há diferentes tipos de contar uma história. Pode ser narrativa, eu posso narrar, ou posso fazer um diálogo. O que é um diálogo? É uma conversa, não é? E quando nós vamos fazer algum diálogo, algum discurso direto, nós utilizamos o quê? Não podemos esquecer jamais das pontuações. Tia, nas pontuações nós utilizamos sempre quando nós vamos fazer produção de frase, produção de texto. Também não podemos esquecer que quando nós vamos fazer algum diálogo, nós utilizamos o quê? Personagens ou nós mesmos. Também utilizamos quem? Os pronomes, né? Jamais podemos esquecer das pontuações. Lembram? Né? O discurso direto. Vamos lá, acompanhar o livro na página 15, ó. Uma caçada. Ned exclamou quando lhe mostrei o bilhete. O que é que está aí em destaque? Uma caçada, não é? Ele está sublinhado e ele está com as aspas. Outro sinal de pontuação que nós utilizamos e que a tia explicou na aula passada. Lembra? Vamos lá. Página 22. Acompanhem comigo, tá bom? Lá na página 22, nós vamos estudar o quê? A formação de palavra. Tia, formação de palavra. Como é isso? Leia essas palavras e observe como ela é formada. Tia, você não explicou ainda esse conteúdo, tá bom? Iremos utilizar essa página, vamos fazer essa atividade hoje, na aula de sexta-feira. Leia as palavras. Submarino. Prestem atenção que quando eu falo sub, em seguida eu tenho outra palavra. Submarino. Sub porque é embaixo. Submarino. Submarino é o quê? Um transporte aquático. Vamos lá? Ó, como é essa formação? Quando eu falo de formação de palavras, eu estou unindo o quê? Uma palavra com outra. E a união delas vai formar uma única palavra. Ultra moderno. Ó, ultra curioso. Submerso. Sublinhado. Formação de palavra é a união de duas palavras formando uma única. Entenderam? Ó, ultra fixante, né? Ultra é uma palavra, fixante é outra. Formação de palavras, a união de duas palavras formando uma só. Tudo bem? Vamos lá? Palavras com G e com J. Vamos relembrar que a tia falou da aula passada? Falamos sobre as famílias, não é? A diferença. A família do J. Já, Jé, Gi, Jó, Ju, Jão. A família do G. Gá, Gó, Gu,
gão. Em seguida, acrescentamos, estudamos em seguida, gé, gi, o gué, gui, não é? Vamos lá. Então, agora a gente vai aproveitar, né? Como é a revisão, nós vamos fazer a correção da atividade da página 23, não é? Ó, quando eu digo gelo, gelo é com G ou é com J? Gelo. Gelo lembra o quê? Geladeira. Geladeira é com G. Lembrem-se que quando eu tenho dúvida da palavra, eu vou procurar a palavra de origem. Gelo, lembra o quê? Gelo vem de onde? Da geladeira. Então, geladeira com G. Gelo com G, né? Tigela, G ou J? G, né? Lembrem-se que quando eu tenho dúvida da escrita, eu vou procurar a origem da palavra, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos lá. Em seguida, nós vamos lá para a página 30. Não esqueçam, revisão do conteúdo, tá bom? Página 30, pontuação. Não esqueçam das pontuações. Vírgulas em termos explicativos. Quando nós falamos dessa vírgula em termo explicativo, é aquele lá que a tia falou de informação acessória. O que é informação acessória? Uma informação acessória é um complemento que vai ter na frase. Independente de ter essa informação ou não, o sentido da frase não muda. E essa informação acessória, ela é separada por vírgula. Olha aí, a tia vai fazer a leitura de uma frase aqui do texto. Ó. O veículo chamado Transition tem capacidade para 2 passageiros. Qual é a informação acessória nessa frase? Informação acessória chamado Transition. Presta atenção. Quando eu falo a frase, ó, o veículo chamado Transition tem capacidade para 2 passageiros. A informação acessória, a informação que foi adicionada nessa frase é quem? Chamado Transition. Agora eu vou ler a frase sem essa informação. Olha aí. O veículo tem capacidade para 2 passageiros. Essa informação acessória, ela mudou o sentido da frase? Não. Ela só adicionou para melhorar essa frase. Mas que, independente dela existir ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Ela vai existir se eu quiser que ela exista, mas ela estando lá ou não, a frase vai ter sentido. E essa frase, essa informação acessória, nós utilizamos quem? A vírgula, para explicar. Entenderam? Pronto. Vamos lá? Vamos para a página 32. Na página 32, nós temos palavra com terminação agem. Lembra lá? Terminação agem. Verbo, não é? Verbo e a ação. Ó, decolagem, decolar. Decolar é o verbo, não é? Quando eu adiciono o agem, eu tiro quem? O R. Por que, tia? Eu fiz o quê? Decolar, verbo. Retirei o R e coloquei quem? O agem, decolagem. Quando eu falo aterrissar, aterrissar é o quê? Um verbo, é uma ação. Então, eu transformei ele em substantivo. Ficou o quê? Aterrissagem. Tudo bem? Ó, lá na página seguinte, tem uma atividade que a tia vai explicar novamente. Vamos ver a diferença da viagem com G e da viagem com J. Vamos ver novamente, ó. Quando eu falo viagem com G, ele é o quê? O substantivo, ele não é verbo. Quando ele é escrito com G, ele é o substantivo. Quando ele é escrito com J, ele é o verbo. Ana Paula vai viajar. Esse viajar é com G ou é com J? É com J, porque viajar é verbo. Mas se eu falo assim, Raquel vai fazer uma viagem. Essa viagem da Raquel, ela é com G, porque ela é o quê? Um substantivo. Tudo bem? Vamos lá para a página 37. Lá na página 37, nós vamos falar novamente de pronomes. Esses pronomes são os pronomes pessoais oblíquos. São aquele
aqueles que nós usamos também para substituir substantivos, para evitar repetições, não é? Vamos lá. E eles são utilizados, ó, os pronomes oblíquos, o os, a, o as. Podem aparecer ligados ao verbo por hífen. Quando eu falo, vou pegar o pincel, eu posso depois substituir como? Vou pegá-lo, não é? Vou comprar o pincel. Posso substituir como? Vou comprá-lo. Entenderam? Os pronomes pessoais oblíquos também são utilizados para evitar repetições. Nós podemos usá-los para substituir alguma palavra, para evitar que evitar que a gente não repita muitas vezes aquela palavra. Entenderam? Tudo bem? Não é? Lá na página 39, nós vamos falar sobre as aspas simples. Lembra das aspas? As aspas também, ela é o quê? As aspas também, ela é o quê? Um sinal de pontuação, não é? Lembra que a tia falou? As aspas, elas são utilizadas para dar ênfase a uma palavra, para dar destaque a uma palavra, não é? Vamos lá, ó. Essa aspas, né, nós utilizamos para dar destaque em títulos de notícias, chamadas e manchetes. O uso comum é de aspas simples. As aspas simples, elas são só aqueles dois aqui, né? Um de cada lado. Diferente das compostas, que são duas, né? Então, nós utilizamos para dar ênfase, para dar destaque em uma palavra. Estando ela onde, tia? Ou em uma produção textual, ou em uma manchete, ou em uma notícia, ou simplesmente em uma frase. Tudo bem? Então, só para finalizar, nós iremos só responder a atividade da página, que é aquela formação das palavras. Só vamos finalizar essa atividade e qualquer dúvida, a tia está no grupo, tá bom? Para tirar mais alguma dúvida existente, tá bom? Boa aula!